Beleza, ok. Então tá, então vamos seguir. Bom, quando a gente fala de identidade de marca, a gente está falando sobre um termo muito conhecido, e é um termo em inglês, que é o branding. E aí, o que significa branding? Por que ele é importante para nós quando a gente está construindo uma empresa, uma marca? Aqui eu coloquei diversas empresas que vocês conhecem, né? Elas são todas reconhecidas pelo mercado, não só nacional, mas também internacional. A gente vai falar de algumas delas lá na frente também. Bom, primeiro que a gente começa, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, infelizmente a gente mora e compartilha a vida com outras pessoas, então existem obras em andamento, mas eu acredito que o programa sozinho ele já consegue reduzir um pouquinho esse som para vocês. Bom, começando então pelas definições, né? O que é branding e por que ele é tão importante para nós? De maneira geral, eu vou ler aqui para vocês e aí depois a gente conversa um pouquinho. Olha só, é o universo visual da marca e não só isso, mas também é a experiência do cliente. Então, a gente começa com a construção do identidade visual, ou seja, do logotipo, né? Se eu vou ter uma frase, um jargão para minha empresa, quais as cores eu vou usar, qual a fonte que eu vou usar, até a experiência final do cliente, até o atendimento. Então, é o tom de voz, é o name, é a inovação, é a proposta de valor ao marketing, é o posicionamento que nós temos nas redes sociais, mas também no posicionamento físico. É a narrativa que eu conto sobre a minha empresa, é a mídia, é a publicidade. Então, o branding, ele não vai abarcar somente a identidade visual de um negócio, mas ele é o negócio, ele é a identidade desse negócio. E aí, eu trouxe aqui também de maneira bem simplista, branding é a construção de valor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre preço e valor lá na frente. Olha só, tem um livro, inclusive eu recomendo para vocês que estão começando, né, a construir um negócio, que é A Revolução do Branding, da Ana Couto. A Ana Couto, ela é uma referência em construção de branding no Brasil. Ela também é referência em construção de identidades visuais de valor. E é um livro, assim, muito gostoso de ler, eu acho que pode agregar bastante para vocês. Aí eu trouxe um trechinho, e aí como professora, né, eu adoro fazer isso, que é trazer a obra para a aula, porque é com a obra que a gente consegue pensar em outras possibilidades. Então, olha só, o branding surgiu como um instrumento para viabilizar a criação de uma identidade única para as marcas, tornando-as capazes de transmitir os seus valores, as suas crenças e aquilo que as diferencia dos concorrentes. Isso tudo difundido de um modo intencional e estimulante para os consumidores. Então, quando a gente está construindo uma marca, a gente tem que ter ideia de que essa identidade ela precisa ser estratégica, ela precisa ser muito bem definida e muito bem alinhada com os nossos valores. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que valoriza muito o atendimento ao cliente, eu vou construir uma marca que consiga transmitir exatamente tudo isso. É o cuidado, né? É o carinho, é o manejo, é o, é o detalhe. Tudo são só adjetivos que vão construir na nossa identidade, a identidade da nossa marca. E ela precisa ser muito bem amarrada para que a comunicação não fale uma coisa, a comunicação nas redes sociais, o produto transmita outra, e eu, como comunicadora da marca, já fale um outro esquema. Então, tudo isso precisa ser muito bem amarrado, porque é a coerência que faz a venda acontecer. E aí eu trouxe aqui, né, um desenhozinho, um símbolo, porque os símbolos, eles carregam, né, muitas mensagens, de um DNA. Então, a identidade, ela está muito atrelada ao propósito da marca. Então, eu gosto muito dessa palavra propósito, porque é isso que me guia todos os dias. Eu trabalho todos os dias guiada por um propósito. E esse propósito não é monetário. É um propósito que não é físico. É algo que me preenche. É algo que faz sentido para mim. E aí a frase, né, muito famosa da Ana Couto é: a marca é, o negócio faz e a comunicação fala. Isso tudo tem que estar muito bem alinhado. É como se fosse o que a gente, por exemplo, estuda em filosofia. Existe um propósito, esse propósito vai se transformar em ideia, e da ideia vai se transformar numa ação. E é a ação que vai materializar tudo isso anteriormente citado. Então, a gente tem que ter uma identidade, um propósito muito bem definido. Eu vou contar um pouquinho mais.
lá na frente. Aqui eu trouxe um exemplo para que tudo isso que eu falei se torne mais palpável. Se a gente for olhar para essa camisa, é uma camisa simples. Tá muito barulhento ou tá dando para seguir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês conseguem falar aqui? Tá tranquilo? Ok. Então eu vou seguir. Então, olha só de maneira bem simplista, para exemplificar para vocês. Beleza, Maria, obrigada. Essa camisa aqui, e aí eu gostaria que vocês mandassem no chat. Qual valor vocês dariam para ela? Uma camisa simples, uma cor não é muito comum, né? Não é muito encontrada, mas ainda assim é muito comum. Qual valor vocês dariam para essa camisa se vocês fossem comprá-la? No shopping, por exemplo. Assim que vocês falarem os valores, eu também falo o meu. Ah, uns 50. Maravilha. 70. Excelente. A gente sabe que cada vez mais que a gente vai procurar alguma coisa, cada dia que a gente vai procurar um item, a gente se surpreende porque o valor está cada vez mais caro, né? Uma blusa simples, por exemplo, numa região muito movimentada aqui de Goiânia, por exemplo, a 44, não sei se vocês conhecem, gira em torno de 35 até 40 reais. Esse é o preço bom, barato. No shopping, é o valor que vocês falaram, né? 50, 70 reais. Agora, eu vou modificar um pouquinho, vou revelar de onde é essa blusa. Vou passar aqui. Vocês reconhecem esse símbolo, sabem de onde ele é? De qual marca ele se refere? E aí eu vou revelar o preço da blusa também para vocês agora. Para quem tem esposo, né, tem pai, tem irmão, provavelmente já viu esse símbolo em algum momento da vida. Essa empresa, ela se chama Gentleman. Ela é muito conhecida entre os cavaleiros e o valor dela no mercado, assim, algumas pesquisas feitas por cima. É claro que o valor pode estar um pouco abaixo a isso, né? Mas a blusa gira em torno de 330 reais. E isso mudou o quê? Entre a primeira imagem e a segunda? Um símbolo. E é o símbolo, como eu falei para vocês, que carrega muito dessa identidade. É o símbolo que vai dar valor a esse objeto. Então, quando a gente constrói muito bem uma marca, a gente não só dá valor não monetário a ela, mas o preço de mercado também sobe. Então, quando a gente é reconhecido por algo, o nosso valor socialmente, ele fica mais elevado. Então, olha só a discrepância, né? Uma camisa simples e uma camisa com um símbolo bem pequenininho. E aí, como é que a gente constrói um branding? Aqui são alguns pilares para a gente conseguir pensar e estruturar a base da nossa empresa, da nossa identidade. E aí, só para uma questão assim, importante, é que a identidade ela é construída mesmo. Isso não é pensando só na marca, né? Nós temos identidade que ela pode ser construída ou desconstruída, à medida que ela vai fazendo sentido ou não no contexto em que nós estamos. Né? Então, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente tímida na minha infância, mas pelas necessidades eu precisei ser uma comunicadora. Eu precisei deixar essa timidez de lado e me tornar uma pessoa diferente, uma pessoa mais extrovertida. Então, a nossa identidade ela é construída assim como a identidade de uma marca também é. Então, o primeiro pilar, e o pilar importante não só para o branding, mas para tudo que a gente for fazer na nossa vida, é a pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa de mercado e uma pesquisa do que a gente quer construir para ver se aquilo faz sentido ou não. Então, um outro exemplo para vocês. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar na aula da Elo. A Elo, nós não consumimos carne. A Elo é vegetariana, eu sou vegana. E aí, para eu chegar ao ponto de virar vegana, de colocar essa. Então, eu fiz uma pesquisa, aquilo era possível. Então, da mesma forma, quando a gente for construir uma identidade para a nossa marca, a gente precisa de pesquisas. Então, eu quero fazer uma marca de velas veganas.
Eu quero fazer uma marca de velas esportistas. Eu quero fazer uma marca de vela que as pessoas lembrem sempre que vão fazer algum tipo de exercício, ou algum tipo de atividade, ou quando vão estudar. Então, a gente sempre vai estar pautado nas pesquisas, porque a gente tem que saber o que está acontecendo no mercado. Depois da pesquisa, a gente vai para a parte de planejamento, que é colocar lá no nosso caderninho. Tá, eu pesquisei isso, isso e isso daqui faz sentido, e agora eu vou fazer a minha marca desse jeito. Então, olha só, no planejamento é possível ter uma visão geral da empresa no tempo. Ó, de onde ela surgiu, onde ela está e onde ela quer chegar. É como se a gente desenhasse uma linha do tempo. Ó, eu estou aqui com esse faturamento, eu quero chegar aqui em mais ou menos um ano, e em 3 ou 5 anos eu quero chegar aqui. E aí, quando eu coloco isso e os valores que eu quero alcançar, a minha identidade ela precisa acompanhar isso também, porque vai definir se eu vou trabalhar muito para receber esse valor ou se eu vou trabalhar o mesmo tanto para receber aquele outro valor. E aí, né, construção de valor está muito ligada a isso também. Como é que eu vou transmitir o valor da minha empresa? E aí, por fim, a estratégia ela é construída a partir desses pilares anteriores, né? A pesquisa e o planejamento. Então, a construção de estratégias é uma maneira de vencer e nada menos. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, né? Isso ligado a vendas, a posicionamento na rede social, a comunicação, tudo precisa ser muito estratégico. A gente precisa pensar muito bem no porquê da gente estar fazendo aquilo daquele jeito. Então, esses daqui são os pilares. A gente vai passar um pouquinho mais. E também provavelmente vai indicar que comece pelo porquê. Por que a gente faz as coisas, né? Qual que é a motivação? Qual é o motivo? Qual é o nosso propósito? Então, a gente tem que construir um brand, então, é um fio condutor das ações da empresa. Se você tem muito bem definida a sua identidade, tudo que você vai fazer vai refletir esses valores. Segundo, responsável por promover a marca e criar uma audiência. Então, se por acaso a minha marca é uma marca vegana e vai deixar isso muito bem claro para o meu público, o público que eu quero atingir não é qualquer público, é um público vegano, são pessoas que são mais conscientes sobre os impactos e as ações no meio ambiente, são pessoas de tal idade, elas trabalham normalmente com isso. Então, isso tudo, toda essa identidade vai refletir também no público que eu quero atingir. Bom, terceiro, ela vai influenciar no comportamento do consumidor. E aí isso tudo já diz um pouco do que eu falei agora, né? 4, ela vai definir o posicionamento e toda a comunicação. E aí vai lembrar aquela frase da Ana Couto. A marca é, o negócio faz e a comunicação fala. E isso tudo tem que estar interligado. E aí ela atribui coerência ao negócio, como eu falei para vocês, a coerência é o que vai sustentar a empresa de vocês, né? Porque se as pessoas, por acaso, encontram pontos de incoerência, a marca também perde valor. Isso vai, inclusive, também gerar fidelidade. Se eu falo, ou se eu entrego exatamente o que eu falei, as pessoas confiam em mim. E a confiança vai gerar fidelidade. E, por fim, aumenta a presença e o engajamento da marca, não só nas redes sociais, mas também as indicações que vão surgindo a partir disso. Eu vou passando, se vocês tiverem dúvida de novo, vocês podem me chamar, tá? Bom, aqui eu trouxe um exemplo muito comum, provavelmente vocês já viram essa figura nas redes sociais, é o Gustavo, o nome dele não é Tubarão, mas é como ele é conhecido, né, no Instagram. E o Gustavo Tubarão, ele tem uma identidade muito, mas muito bem construída. E provavelmente não foi algo planejado, mas foi algo que foi se construindo ao longo do tempo. Porque ele já era uma pessoa assim, e aí ele conseguiu transmitir isso para outras pessoas nas redes sociais. Então, olha só, esses aqui são alguns dos valores dessa figura. Ele é uma pessoa simples, de vida comum, e ele vai trazer personagens tipos. O que, que é isso? Dentro da literatura, a gente tem os personagens tipos, que são, por exemplo, personagens estereotipados. E aí ele vai trazer aqui, por exemplo, esse senhor, que é um senhor que pode ser muito engraçado para algumas pessoas, mas pode afetar outras. Por exemplo, todos os dias esse senhor faz parte da vida dele, todos os dias esse senhor solta pum.
E aí, todo dia, ele faz a audiência adivinhar quantos puns esse personagem soltou. É assim, uma coisa assim, muito diferente, mas que faz muito parte da rotina dele e vai fazer parte da rotina da audiência dele. Nós temos aqui dores e sonhos comuns também. Ele tem o sonho de ajudar pessoas, de construir a própria casa, de ajudar as pessoas que estão à sua volta. Nós temos aqui a aproximação entre público e essa figura pública. Desculpa, gente, o barulho infelizmente. Mas, enfim, então ele é uma figura pública muito próxima do seu público, porque ele conversa diretamente, ele vai trazer as dores desse público, e ele também é muito empático e generoso. A empatia, a generosidade, a bondade, ela gera muito essa confiança, né? Se uma pessoa é boa, naturalmente nós vamos tender a confiar naquela pessoa. E além disso, nós temos um senso de humor e uma descontração, que é a questão dele ser engraçado e ele conseguir fazer as pessoas gostarem de assistir as coisas que ele faz, que ele produz. Hoje ele tem muito mais do que 12 milhões de seguidores, se eu não me engano. E aí eu trouxe aqui um videozinho, não sei se eu vou conseguir abrir para vocês, só um minutinho aqui. Ó, veja se o som sai, senão eu vou ter que compartilhar de novo a tela. Vocês conseguiram ouvir? Ou não tá saindo? Tá mudo? Tá, eu vou compartilhar a tela de novo. Ó, vamos ver se agora vai. Eu acho que sim. Enquanto alguns influenciadores estão se matando para criar uma imagem perfeita, o Gustavo Tubarão transformou a sua avó e o dono de um boteco em fenômenos sem muito esforço. Agora tá aí? Mas estava saindo som. Eu pausei aqui só para perguntar para vocês. Está saindo som? Beleza. A avó dele se tornou um fenômeno nacional, a ponto de lançar sua própria linha de pão de queijo essa semana em parceria com uma marca renomada. Além disso, o bar da sua cidade, que antes era apenas um ponto de encontro local, se tornou um ponto turístico nacional. Mas por que isso dá tão certo? Primeiro, o diferencial do Gustavo Tubarão é que os seus personagens não são personagens, são pessoas reais. Sua avó é uma vovó de verdade, com trejeitos e hábitos autênticos. O seu amigo mais novo é um menino comum da cidade, que inclusive tá atuando em cinema nacional. O dono do bar é o típico dono de boteco de cidade interior. Quando o influenciador cria um personagem muito exagerado ou artificial, o público sente isso e o engajamento diminui. No caso do Gustavo, ele não força piadas, ele apenas registra momentos. Os conteúdos dele têm uma dinâmica natural, te faz sentir parte daquele mundo. 2. As marcas perceberam que para poder vender um produto hoje em dia, não basta apenas anunciá-lo. É preciso criar uma história em torno dele. O caso da avó do Tubarão é um exemplo perfeito disso. Ela já fazia parte do universo criado pelo influenciador, aparecendo constantemente em stories e interações espontâneas com o seu neto. O público já sentia um vínculo emocional com ela, o que gerou uma aceitação imediata quando foi anunciado o lançamento do próprio pão de queijo da avó Creuza. E detalhe, que foi uma sacada genial da Ideal Pan, com a receita original dela. E muita gente tem dificuldade em criar o próprio movimento com roteiros virais. E eu posso te ajudar com isso se você comentar roteiro aqui embaixo. Então, olha só, a gente conseguiu perceber que Gustavo Tubarão foi uma pessoa que começou sem estratégia, mas que hoje ele utiliza de uma estratégia para permanecer presente na vida das pessoas, através das redes sociais. E aí é a partir disso que ele também ganha dinheiro, né? Porque ele faz parceria com muitas marcas que também têm valores muito parecidos com os dele. Vou passar aqui para a gente ir para agora um outro exemplo, muito diferente da realidade do Gustavo Tubarão.
E aí, provavelmente, vocês também conhecem essa marca. Ela é conhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente. E aí, diferente do Gustavo Tubarão, nossa, esse barulho aqui tá bem grande. Diferente do Gustavo Tubarão, a empresa Rolex, ela não vai falar com a pessoa comum. Ela não vai vender um produto comum. Ela vai vender um produto de luxo, que é exclusivo e extremamente caro. Eu não sei se vocês sabem o valor de um Rolex, mas ele gira em torno de, se eu não me engano, de 5 mil, 10 mil para cima. E aí existem valores, né, surreais. 100 mil reais, 200 mil reais, entre outros valores mais altos. Então, olha só, a gente tem aqui o valor do luxo, da exclusividade, não é qualquer pessoa que vai ter um Rolex. E quem é que tem um Rolex? É uma pessoa que ocupa um lugar social específico na sociedade. Eles têm uma autenticidade não só na comunicação, mas também no produto. Então, o relógio, ele vai seguir um padrão, uma estrutura muito específica do Rolex. Inclusive, uma das coisas que eles anunciam é que ele é feito à mão, ele é artesanal. Cada relógio é construído manualmente. A gente tem aqui também a questão do clássico, é um produto clássico, muito comum, muito antigo, e que, apesar do tempo, ele continua com a sua qualidade. Ele também vai dar status, como eu falei para vocês, né? Vai dar ideia de liderança, não só no mercado, mas também para aquelas pessoas que o possuem. E ele é valorizado socialmente. Eu trouxe um videozinho aqui também, bem rapidinho, só para a gente pensar sobre essa marca. Vendido em um camelô na rua com um preço absurdamente baixo. Uma placa dizia Rolex original em promoção. As pessoas olhavam, perguntavam o preço, balançavam a cabeça e seguiam em frente. Dava para ver a dúvida no rosto de cada um. Mas o que elas não sabiam é que aquilo ali era um experimento social. O relógio era real, mas foi colocado no ambiente errado. Um Rolex na banca de um camelô não faz sentido. Pesquisadores já testaram essa lógica várias vezes. Pegaram vinhos baratos e serviram em garrafas com rótulos sofisticados. Pegaram quadros aleatórios e colocaram dentro de museus. Pegaram um dos maiores violinistas do mundo e o fizeram tocar dentro de um metrô. Mas o que aconteceu? As pessoas rejeitaram o que era valioso porque não parecia valioso. Philip Kotler, o pai do marketing moderno, diz que a percepção é mais importante do que a realidade. A lição é que não basta ser bom, é preciso aparentar ser bom. E se você não entendeu isso, está jogando o jogo errado. Então, olha só, esse vídeo é um dos meus preferidos, porque ele vai trazer exatamente isso que a gente vem conversando desde o início dessa aula. E algo que eu bato muito na tecla, né? Inclusive, a gente já conversou, eu, a Sara, né, a equipe, exatamente sobre isso e como isso é importante. Então, não basta você ter valor, você precisa parecer esse valor, você precisa mostrar para as pessoas que você tem ele. E o Rolex faz exatamente isso, né? Ele constrói toda uma identidade, uma atmosfera de todos esses valores que eu listei para vocês, de luxo, exclusividade, autenticidade. Então, quando vocês forem construir a marca de vocês, vocês têm que pensar em tudo isso. Como é que eu consigo transmitir quem eu quero ser, ou o que a minha marca é? E aí eu coloquei aqui para vocês, né, o valor estimado da empresa está para mais de bilhões. A empresa hoje, ela é bilionária. E o dono, é claro, não é um só, né, mas são várias pessoas que regem essa empresa para que ela consiga permanecer no mercado por muito mais anos. E o seu valor cresça cada vez mais. Eu vou passar um pouquinho aqui. E a gente chega, então, em tráfego pago, finalmente. A gente vai falar sobre alguns dados, né, alguns números, mas de maneira muito simplista. Só um minutinho. Mas por que simplista? Porque a ideia aqui não é transformar vocês em gestores de tráfego, é que vocês entendam se o tráfego pago é ideal para vocês agora e em que momento ele seria o caminho a ser seguido.
Tanto que a Sara bateu muito na tecla, não sei se vocês já viram alguns vídeos que ela fala, que para ela chegar a investir em tráfego pago, ela precisou estabelecer e estruturar muito bem a sua comunicação orgânica. Então, ela trabalhou por muitos anos, analisando os seus próprios dados orgânicos, testando novos tipos de formato de vídeo, de conteúdo, para que hoje a gente trabalhasse juntas, para que a gente conseguisse pensar na melhor estrutura para o tráfego pago da Sara, né, da guia de vendas. Aí, antes de eu continuar, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Lembraram de algo? Ou tá tudo aqui? Então tá, então beleza. Então, vamos seguir? Quando a gente está falando de tráfego pago, eu sempre acho importante a gente começar pela definição, de novo, né? Então, o que é o tráfego pago? Quando a gente vai dividir e repartir essa expressão, nós temos tráfego como movimento ou trânsito de pessoas. E isso a gente não está falando só nas redes sociais, né? Tráfego é o movimento das pessoas. E pago. Pago, claramente já está dizendo, é quando a gente precisa de um investimento monetário nisso. Então, tráfego pago, diferente do tráfego orgânico, nós vamos precisar investir. Nós vamos colocar um valor para que esse tráfego seja mais abrangente, né? A gente consiga alcançar um número maior de pessoas de uma maneira mais direcionada. Então, passando um pouquinho aqui. E aí eu trouxe para vocês como acontecia a publicidade antes do tráfego pago nas redes sociais e como ele é regido hoje, como a gente organiza, como é que a gente trabalha com o tráfego pago. Então, a publicidade antiga, ela tinha essa estrutura aqui, onde, quanto, o que e o impacto. Então, onde a gente divulgava? Nos meios tradicionais. Quais são esses meios? Televisão, rádio, jornal impresso, panfleto. Tudo isso eram os meios de comunicação de publicidade antes da gente começar com as redes sociais. Quanto? A gente tinha que investir um valor fixo. E aí eu vou mostrar a principal. Essa é uma das principais diferenças, né, entre a publicidade antiga e a publicidade nova, a publicidade atual. A gente sempre vai ter que pensar, por exemplo, se a gente vai investir numa publicidade na televisão, num valor fixo. E aí eu acho que vocês já podem ter visto algumas notícias sobre as publicidades no BBB. Existe um valor que as empresas precisam desembolsar para conseguirem aparecer de determinada forma no BBB. E aí isso gira em torno de alguns milhões. Então, assim, é um valor muito alto, mas eles conseguem atingir um número de pessoas muito grande também. Só que esse impacto, ele não pode ser medido com dados como a gente consegue dentro das redes sociais. Então, a gente vai impactar muitas pessoas, mas eu não vou saber em detalhes quantas são, de qual gênero, qual a classe social, quanto tempo ela assistiu daquela propaganda. Normalmente a gente tem, né, um pouco sobre isso, os telespectadores da televisão, mas isso não é tão bem metrificado quanto nas redes sociais. E aí o quê? O que a gente vai divulgar? São peças selecionadas anteriormente, previamente, para que elas consigam aparecer no tempo preciso, na televisão, no rádio, né, ou no jornal impresso. E depois que elas estão rodando, dificilmente a gente consegue modificar. Então, o que a gente fez antes é o que vai rodar, e é isso. Agora, como é que funciona a publicidade atual a partir das redes sociais? Nós temos agora esse tanto de possibilidades novas. Isso porque a gente tem plataformas que conseguem metrificar com muito mais qualidade e detalhe esses pontos importantes quando a gente vai atingir alguém. Então, começando, qual plataforma eu vou anunciar? Agora eu tenho muitas possibilidades. Eu tenho o Instagram, o Facebook, o Google, o TikTok, o LinkedIn, Pinterest, o YouTube, o Twitter. Nós temos também uma plataforma muito parecida com o Twitter, né? Só que é do Instagram, que é o Trends. E, atualmente, a Globo também está lançando uma possibilidade da gente fazer esse mesmo esquema para aparecer na televisão, e com um valor muito mais baixo do que as outras empresas costumam anunciar. Por quê? Qual que é o objetivo, né? A gente consegue definir muito bem diversos objetivos e
usar um valor muito menor do que a gente usaria se fosse no jornal impresso, no outdoor e etc. Então, eu posso ter o objetivo de vendas, de gerar mensagens, de cadastros na minha empresa, de seguidores, inclusive, a gente tem uma campanha específica para seguidores, e aí eu posso falar um pouquinho sobre ela depois. E aí, qual que é o valor? O valor aqui, ele é mais democrático, então a gente pode definir o quanto eu consigo investir. Ah, eu consigo investir R$ 200 agora, eu consigo investir 200 mil agora. Então, olha só, ela consegue abarcar tanto o público pequeno quanto o público com maior valor financeiro, né? Então, a gente pode começar com R$ 6 por dia, que equivale a $1. E esse valor, ele vai variando de acordo com o dólar. Então, o dólar está R$ 5, equivale a R$ 5, então a gente pode investir a partir de R$ 5. Para quem? Eu posso selecionar exatamente o público que eu quero atingir. Ah, é um público que tem interesse em velas e que é estudante. Aí eu vou colocar a idade lá dentro, né? De 18 até 30 anos. Eu vou colocar só mulheres e eu vou selecionar os interesses dessas pessoas. Onde eu vou, né? Onde é que eu vou aparecer? Eu posso definir os lugares exatos onde eu quero aparecer. Eu quero aparecer só no Story. Ah, eu quero aparecer só na rede de pesquisa do Google. Eu quero aparecer só no feed das pessoas. Eu quero aparecer só nos Reels. Então, eu consigo definir tudo isso dentro da plataforma. O que eu vou anunciar? Eu tenho também mais possibilidades. Eu posso anunciar uma imagem única, eu posso anunciar um vídeo, um Reels, e existem os tempos exatos, né, os tempos indicados. Então, você pode anunciar vídeos longos de até 2 minutos, mas o ideal é que o vídeo tenha até 1 minuto e meio. Eu posso anunciar um carrossel, eu posso anunciar um texto. Olha só, diversas possibilidades de anúncio. Para onde? Eu posso levar as pessoas para o WhatsApp, eu posso levar as pessoas para um site, eu posso levar as pessoas para uma loja online. Então, também existe a possibilidade de a gente levar as pessoas para tudo quanto é lugar possível, não só nas redes sociais, mas para fora delas também. E aí, o impacto disso a gente consegue analisar com muito detalhe, e metrificar quanto tempo as pessoas ficaram no seu site, qual é o gênero que eu mais atingi, quais são as pessoas mais interessadas, qual que é a idade mais interessada no meu produto. E a partir desses dados, a gente consegue refinar todo esse caminho anterior e mudar no meio do processo. Ah, o vídeo não está dando certo, vamos colocar uma imagem, a imagem está dando mais resultado. A imagem não está dando resultado, vamos tentar um carrossel, o carrossel está dando mais resultado. Né? E isso tudo definido a partir do seu objetivo. Então, assim, é muito diferente a publicidade hoje da publicidade antiga, porque agora a gente tem mais poder sobre os dados e as métricas, e a gente consegue ir refinando esse caminho para ter resultados cada vez melhores. Vou passar um pouquinho agora. E aí aqui eu trago um dos lugares mais movimentados, né, dos Estados Unidos, para exemplificar como as redes sociais são vistas hoje. As redes sociais se tornaram as avenidas mais movimentadas do mundo. Eu aqui em Goiânia posso colocar um anúncio para rodar na Europa. Eu posso falar com alguém que está do outro lado do mundo, através das redes sociais. Então, agora a gente tem possibilidades infinitas. Só que essas possibilidades, elas aumentaram e a concorrência aumentou também. Então, se eu vou colocar o meu produto para vender, eu vou conseguir também disputar espaço com uma pessoa que antes eu não tinha acesso. Então, eu vou colocar para rodar no Brasil inteiro. Eu não vou estar concorrendo só com a pessoa aqui de Goiânia. Eu vou estar concorrendo com pessoas de todo o Brasil. E aí isso vai demandar não só um trabalho mais refinado, mas um investimento diferente também. Então, para que vocês entendam, o tráfego pago, ele vai depender de muitos fatores. Para que ele dê certo, a gente precisa refinar cada um desses pontos que eu trouxe aqui. Então, a gente precisa definir tudo isso para que a gente consiga entender se ele vai funcionar ou não. Mas vocês podem fazer testes também, testes simples, né? E eu vou mostrar aqui para vocês os testes que eu já fiz, inclusive. Eu trouxe aqui um teste simples eu fiz, inclusive, para essa aula, que foi um impulsionado. O impulsionado é aquele botãozinho que fica lá no cantinho da postagem, né, que é turbinar. E aí você clica nesse turbinar e você também vai selecionar o seu objetivo lá, vai seguir alguns passos, só que são passos mais simples. Vocês não sabem, mas tudo isso que vocês fazem no botão turbinar, ele vai depois para o gerenciador de anúncios. E aí essa parte é um pouquinho mais técnica, e para que a gente consiga pegar esses dados, eu teria que mostrar um caminho para vocês.
Mas não tem problema, se vocês quiserem essa aula, a gente pode fazer juntas depois também. Eu marco aqui com a Sara na agenda, falo com vocês e a gente pode fazer uma aula prática, né, de criar um gerenciador de anúncios, da gente poder mexer, verificar mais dados e etc. Então, isso daqui, ó, foi só pelo botão impulsionar. Eu coloquei R$6 por dia por 3 dias. E aí eu trouxe aqui os dados antes e os dados depois. Por que que os resultados não foram tão expressivos? Primeiro, porque eu rodei por pouco tempo, por um valor mínimo. E terceiro, será que esse vídeo aqui, ele funcionou? Será que esse vídeo realmente está bom? Então, a gente tem que avaliar todos esses pontos. Coloquei aqui, ó, cresceu o número de curtidas, cresceu o número de compartilhados, que é um dos dados mais importantes, é uma das métricas mais importantes para quem está nas redes sociais, e cresceu o número de salvamentos, mesmo que pouquinho ainda cresceu. Então, as métricas hoje muito importantes para o Instagram estão aqui, ó. Não é mais tanto a curtida. É quando as pessoas estão interagindo, ou seja, tirando o tempo delas para comentar em algo que é seu. Se elas estão mandando isso para alguém, nossa, esse conteúdo aqui é tão interessante que eu vou mandar para alguém, para que ela veja também. E se essa pessoa tira um tempo dela para poder salvar esse conteúdo e ver depois. Então, esses daqui, ó, são as métricas hoje que a gente tem que ficar de olho. Quanto melhor, quanto maior o número dessas 3 últimas, mais resultado esse conteúdo vai me dar. E aí eu coloquei aqui para vocês também um pouco mais de dados, né? E como uma coisa tão simples, um valor tão pequeno, consegue levar a gente para um outro lugar. Então, olha só, eu consegui atingir quase 1.000 pessoas em 3 dias. E eu vou perguntar para vocês, qual publicidade antiga a gente conseguiria isso? E com a riqueza de detalhes que a gente tem aqui. Por exemplo, panfleto, você paga alguém para distribuir seu panfleto. Essa pessoa vai distribuir para todo mundo. Você pode até falar, não, entrega só para mulheres. Tudo bem, eu vou entregar só para mulheres. Mas eu vou entregar para todo tipo de mulher. E aí, não, entrega para mulheres mais velhas. Tudo bem, vou entregar só para mulheres mais velhas. Mas eu não vou ter os dados disso. Eu não vou saber se ela pegou o papel e jogou no chão, se ela jogou no lixo, se ela guardou na bolsa dela, se ela vai entrar em contato com você. E mesmo que ela entre em contato com você, o número vai ser muito pequeno. Porque aqui nas redes sociais a gente consegue fazer com que ele apareça muitas e muitas vezes para esse público ideal. Então, por mais que ela não tenha clicado a primeira vez que ela viu, vai aparecer de novo para ela. E aí a gente pode colocar uma comunicação diferente na próxima vez. E essa pessoa pode clicar à medida que o tempo vai passando. E a gente não vai pagar um valor exorbitante para isso. Então, aqui, ó, só algumas métricas importantes para vocês saberem. Alcance é quantas pessoas únicas nós alcançamos nas redes sociais, o que é diferente de impressões. Impressões e alcance sempre vão estar juntos. Alcance são pessoas únicas. Impressões é quantas vezes eu apareci. Eu posso aparecer 3 vezes para a mesma pessoa. Eu posso aparecer uma vez para uma pessoa. Então, impressões é quantas vezes eu apareci, alcance e quantas pessoas únicas eu alcancei. Então, esse número aqui de alcance, ele sempre vai ser muito importante. É por isso que ele diferencia de visualizações, tá vendo? Alcance, pessoas únicas. Visualizações, quantas vezes esse conteúdo foi reproduzido. Que é como se fosse uma impressão. Aqui a gente também tem outros dados, né? Reprodução de 3 segundos, ou seja, a qualidade do meu gancho. Se o meu gancho ele está conseguindo prender as pessoas por 3 segundos. Aqui, ó, se vocês forem ver o alcance em relação à reprodução, tem uma discrepância muito grande. Então, esse gancho ele não está tão bom quanto deveria. E aí eu preciso modificar essa questão. Em relação a curtidas e reações e salvamentos. Então, todos esses detalhes aqui, vocês podem testar com o Instagram de vocês. Eu só vou recomendar uma coisa muito importante. Desde janeiro de 2024, a Apple, ela falou assim para o Facebook, olha, a gente já não vai mais pagar os impostos que a gente está pagando. A gente quer repassar isso para vocês. Aí o Facebook pensou assim, não quero pagar também não, vou repassar para quem está utilizando a plataforma. Então, toda vez que vocês vão fazer um turbinal utilizando um iPhone, vai ser cobrado 30% a mais do que utilizando um Android. Mas como é que eu faço então, porque eu só uso iPhone? Vocês podem fazer o impulsionado pelo MetaSuite, ou utilizando um computador que não seja iOS. Aí vocês podem fazer pelo computador impulsionado
por aqui mesmo. Aí segue o mesmo esquema do celular. Vocês só vão entrar no navegador, colocar o Instagram de vocês, clicar no botão turbinar, e aí vocês vão conseguir gerar esses dados e acompanhar pelo celular, tá bom? Então, quem tem iPhone tem que ter esse cuidado, porque vocês vão pagar um pouquinho mais caro. Passando um pouquinho aqui. E aí, como eu já perguntei para vocês, né, qual que é a publicidade antiga que a gente conseguiria ter esses resultados em tão pouco tempo e com tão pouco investimento. E aí, o total que eu gastei aqui, ó, não foi nem R$20, nem 15, na verdade, né, 14,88. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas das principais plataformas, as duas principais, na verdade, né, que as pessoas mais utilizam e que elas já conseguem ter resultados expressivos. É o Google e o Facebook. E elas funcionam de maneira diferente, apesar de terem muitas semelhanças. E como é que a gente vai definir, como é que a gente vai decidir qual que é a melhor plataforma para investir? Pensando isso no tráfego pago, né? O Google, você vai vender sempre que o seu produto tiver já demanda. Ah, eu estou vendendo comida, as pessoas procuram? Sim. Ah, eu sou um médico pediatra. As pessoas costumam procurar sobre isso? Sim. Então, sempre que já tiver uma demanda, uma procura, eu vou pensar no Google. E aí, lá no Google, a estruturação é um pouco diferente, né? A gente vai ter que pensar, provavelmente, num site ou numa ficha comercial, que é o Google Meu Negócio. Inclusive, o Google Meu Negócio pode funcionar muito bem para vocês, para a empresa de velas, porque a gente não precisa ter um espaço físico. A gente pode ter, mas a gente não precisa. Então, vocês podem colocar a ficha comercial de vocês como prestadoras de serviço. Aí vocês podem colocar fotos, podem colocar as avaliações que você recebe. E aí, à medida que vocês vão ganhando avaliações, mais fácil vocês vão aparecer para outras pessoas. Assim que elas procurarem velas aromáticas, aí a ficha de vocês vai aparecer logo no topo das pesquisas, tá bom? Inclusive, esse é outro ponto que, se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar para a gente poder fazer juntas essa construção da ficha comercial do Google. E ela é gratuita, vocês não pagam nada por isso, tá? Então, olha só, o Google é quando a gente já tem uma intenção. As pessoas já têm a intenção de procurar sobre aquilo. Já o Facebook, ele pode funcionar também para essa empresa que já tem audiência, que o produto já tem a demanda. Mas ele funciona também para algo que ainda esteja crescendo no mercado, algo que ainda não tenha uma demanda pronta. Então, por exemplo, velas aromáticas, o indicado é começar pelo Facebook. Porque, apesar das pessoas terem interesse, a gente pode gerar desejo naquelas que ainda não têm. Então, a gente vai ensinar o público sobre o nosso produto e como eles podem utilizar este produto, como é que ele pode fazer parte da vida dessas pessoas. Então, o Facebook vai funcionar muito mais para vocês agora do que o Google. E aí, inclusive, se vocês montarem uma loja online, vocês podem sair do Facebook e levar as pessoas para essa loja. Isso tudo gerando desejo. Eu vou trazer um pouquinho sobre isso também. Então, só para vocês entenderem, é muita informação, né, gente? Eu estou falando aqui igual uma maritaca, porque eu quis trazer para vocês realmente toda a informação completa, né, sobre uma visão geral do tráfego, como é que ele funciona e como é que isso está ligado à identidade de vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais devagar, se vocês tiverem realmente qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Eu vou continuando aqui, mas se quiserem uma pausa, eu faço também, fazendo de um jeito mais devagar, tá? Mas aí eu vou continuar, que vocês estão muito quietinhos. Ó, então a análise do funil funciona dessa forma aqui. Isso daqui pensando num negócio local, que é o caso de vocês. Que é, por exemplo, o caso da Sonhastro, da Sara. Tá? A Sara, ela tem a guia de velas e ela tem a Sonhastro. A guia de velas segue um esquema diferente no mercado, que ele é um infoproduto, ou seja, é um produto digital. Já a Sonhastro vende produtos físicos, e por isso é um negócio local, como é o de vocês. E aí, para a gente construir uma campanha, a gente tem que pensar nesse fluxo aqui, ó. Eu vou construir um criativo. O que é o criativo? É a postagem que eu vou utilizar para virar anúncio. Então, é um vídeo, é um carrossel, é uma imagem. E a partir desse criativo, desse anúncio, eu vou construir a minha campanha de tráfego, de vendas, de mensagens, de engajamento. Depois que esse anúncio consegue chegar à pessoa e ela se interessa por aquilo, eu vou precisar refinar muito bem o meu atendimento. Isso é um ponto muito importante para vocês ficarem ligadas. O atendimento, ele precisa ser rápido e ele precisa ser certeiro. Não adianta a pessoa chegar no WhatsApp e a gente mandar um textão. A pessoa vai embora. Ninguém lê textão, gente.
sabe? Nem nas redes sociais, dificilmente até em cartas. A gente às vezes faz cartinha para os amigos, eles demoram para ler, e quando leem, né, precisam de um tempo para aquilo. Então, o atendimento, ele também precisa ser refinado, porque se o atendimento é muito bom, a gente consegue vender o produto. E se o produto for muito bom, a revenda vai ser natural. É o que acontece, por exemplo, com as velas da Sara. Quem compra uma vez gosta tanto que vai comprar mais e mais vezes e vai indicar para outras pessoas. Mas isso tudo aqui, ó, teve que acontecer. Então a gente criou um anúncio que levou a pessoa até o atendimento foi bom, eu consegui vender um produto de qualidade. Sendo um produto de qualidade, a pessoa vai comprar novamente, eu não vou precisar gastar de novo com um novo anúncio. Então isso daqui tem que estar muito bem fechado. Mas, é claro, a gente começa pequeno, vai testando e ajustando até que a gente consiga fazer esse ciclo funcionar de maneira como a gente gostaria, tá bom? Vou passando aqui. Então, a importância do posicionamento digital. E aí, como eu falei para vocês, o produto de vocês não é algo que as pessoas já estão prontas 100% para comprar. Muita gente nem conhece vela aromática. Eu tive contato com as velas porque eu recebi um presente de um amigo. Ele me deu um potinho em forma de castelo da Caserato, Caserato Restaurante, Kamikado. Eu acho que vocês devem conhecer. E aí ele me deu as velinhas para colocar dentro, né, para colocar no quarto assim e ficar iluminado. As velas eram cheirosas, e aí eu entendi o que era uma vela aromática. E aí eu fui buscar no mercado, eu quero uma vela cheirosinha, né, para colocar no meu quarto. Mas é isso, eu não sabia da existência dessas velas. E depois eu entrei em contato com a Sara, né, a gente está trabalhando juntos, e eu fui entendendo ainda mais como funciona esse mercado. Então, primeiro, as redes sociais funcionam para vocês gerarem desejo. Vou gerar o desejo sobre o meu produto. E é por isso que é tão importante a aula da Elo, que é a construção de um conteúdo estratégico. Vocês precisam pensar muito bem no que vocês vão publicar para que essa geração de desejo ela seja efetiva. E a partir dessa geração de desejo, a partir dessa venda, dessa comunicação, a gente vai gerar confiança. E a partir da confiança também a gente vai gerar consciência sobre aquilo que eu vendo, sobre aquilo que eu faço. É tão importante vocês postarem nas redes sociais. Se vocês forem olhar as minhas redes sociais, inclusive, eu vou ter muitos conteúdos diferentes, porque eu fui testando, eu fui avaliando. E hoje eu já vou entrar com um novo tipo de conteúdo, porque eu já analisei como é minha audiência, como eu sou, como eu quero que a minha empresa se porte dentro do mercado. Então, esses aqui são os pilares importantes para vocês pensarem na hora de construir o conteúdo de vocês. E aí, por onde começar, então, como eu falei para vocês, a pesquisa é muito importante. E aí, vocês vão analisar todos esses pontos aqui na hora de criar um conteúdo. Existe um padrão visual no mercado de velas? Como as minhas concorrentes, elas fazem esses conteúdos? Quais são os conteúdos que mais têm engajamento? O que esses concorrentes estão fazendo? Quem é o meu público? Então, não adianta você olhar para o concorrente, ver que o público dele é diferente do seu e fazer a mesma coisa. Preciso definir muito bem com quem eu quero falar. Quais são as estratégias que mais geram resultado? E aí vocês vão fazer isso com testes. Testei esse tipo de conteúdo, ele deu maior resultado. Esse daqui, ele não deu tão resultado quanto eu queria, mas foi quase. Então, vamos modificar alguma coisa nesse daqui para que ele tenha resultados tão parecidos com esse primeiro. Quais são os diferenciais da minha empresa? Eu preciso deixar isso muito bem claro, desde a bio do Instagram até a todas as postagens que eu vou fazer ali dentro. E qual que é a comunicação atual que faz mais sentido para esse público? Então, eu preciso analisar não só o mercado de velas, eu preciso analisar como o meu público, o público que eu quero atingir, ele se comporta. Ele não fica tanto nas redes sociais. Como é que eu vou atingir esse público, então? Ele fica nas redes sociais, mas ele gosta desse tipo de conteúdo. Então, eu vou fazer conteúdos parecidos com o que ele gosta. Isso tudo é teste, gente. A gente precisa testar, a gente precisa construir, a gente precisa planejar. Então, é todo um caminho para que vocês consigam atingir os melhores resultados. E aí, como eu falei para vocês, né, testes estratégicos e acompanhamento. Façam testes, testem, sabe? Pega o conteúdo que vocês receberam, que vocês vão receber, né, de construção de conteúdo, e façam testes. Funcionou? Não funcionou? Então, vamos mudar. Eu coloquei aqui só uma frasezinha, né? Fique atento às mudanças do mercado e seja o primeiro a percebê-las. Se alguém canibalizar o seu negócio, que seja você mesmo. Todo negócio precisa evoluir com o contexto. Tudo, gente. O mundo está sempre em transformação e a gente sempre tem que estar preparado para mudar, aberto a mudanças. Por mais que a gente não goste tanto delas, né? A gente tem que estar preparado
para mudanças. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma... Na verdade, ela nem foi uma cliente, porque foi uma prima que eu ajudei, né? Ela tinha esse aqui Instagram no início, e aí, se vocês olharem, a pessoa que bate o olho nisso daqui, ela não sabe nem o que vende. Apesar de estar escrito hamburgueria, não gera um desejo, não é bonito. Então a gente falou assim, vamos fazer uma coisa bem simples, só para a gente melhorar esse aspecto físico e visual? Aí ela pegou alguns bancos de imagem, né, que não é o ideal, o ideal é que vocês peguem o produto de vocês, tirem boas fotos e coloquem no Instagram, mas aí ela foi pegando produtos parecidos com o que ela vendia, e alguns realmente são fotos do produto dela, né, e aí ela já fez essa mudança visual. Um spoiler que não foi para frente, tá, gente? Porque apesar dela fazer diversas mudanças, ainda faltava muito para que ela conseguisse vender. Mas isso está mais ligado à gestão da empresa dela, e não só à comunicação nas redes sociais. Então, olha só, a gente já tem uma mudança aqui do antes e depois. A pessoa que entra no Instagram agora, ela já sabe, olha, é um hambúrguer apetitoso, tem tudo que eu estou procurando. Tem queijo, tem carne, tem tomate, tem coca, tem batata, né? Então, a ideia é vocês gerarem desejos sobre o produto, assim que as pessoas já entrarem no Instagram de vocês. Inclusive, tem um rapaz que ele é social media, ele é muito bom, e vocês podem acompanhá-lo, porque ele vai ajudar na construção de conteúdo de vocês também. O nome dele é Jean. Eu só preciso pegar o nome direitinho dele inteiro para passar para vocês. É Jean alguma coisa. Eu vou pegar e aí eu mando no privado, caso vocês tenham interesse, tá bom? E aí, por fim, a gente chega no que eu disse para vocês, né? A diferença entre valor e preço. Antes de chegar no marketing, a primeira pessoa que me falou sobre isso foi um professor de literatura. Inclusive, a gente trabalhou um tempo depois que eu terminei o ensino médio, né? A gente trabalhou juntos, eu corrigia prova para eles, né? A gente é muito amigo. E aí, qual que é a diferença entre valor e preço? Quando você gera valor, as pessoas deixam de te buscar pelo seu preço e começam a te buscar pela sua qualidade. É isso que a Sara sempre fala, né? E bate na tecla. Vocês não precisam ter medo de vender uma vela de 50, 100 reais. Porque se vocês conseguem comunicar o valor daquele produto, as pessoas compram. Elas não vão ter problema de passar o cartão, de passar o Pix. Elas não vão pensar duas vezes. Nossa, isso daqui é lindo. Isso daqui é muito bem feito. Isso daqui funciona. Isso daqui vai dar cheiro para minha casa. E elas vão comprar. Então, assim como o supermercado vende preço, a Porsche vende valor agregado. Talvez não venda em quantidade, o mesmo número que o mercado, mas cada venda significa muito em números. E esse número não é só o financeiro, mas também o impacto que essa marca vai gerar no mercado. Então, sempre que vocês forem construir alguma coisa, pensem em como aquilo vai ser recepcionado pelas pessoas. Isso vai dar a ideia de um produto barato, caro? Qual que é o valor agregado a essa imagem que vocês estão vendendo? Então, tudo isso que a gente conversou hoje é exatamente para bater na tecla que vocês já viram com a Elo lá atrás. A gente não pode só fazer o conteúdo de qualquer jeito, a gente tem que pensar de maneira estratégica em como a gente vai construir isso e o que isso tudo significa para as pessoas que vão entrar em contato com essa postagem, com esse conteúdo. E aí eu termino aqui essa aula, a pessoa faladeira que vocês não conheciam. Agradeço muitíssimo vocês estarem aqui até o fim. Eu vou disponibilizar essa aula aqui para vocês lá na plataforma que a gente está estruturando, fechando, né, os detalhezinhos lá. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao conteúdo que vocês viram com a Elo ou esse conteúdo que vocês viram comigo, vocês podem me chamar, eu repasso para a Heloísa, né, as dúvidas de vocês, e vocês podem tirar diretamente comigo as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Essa gravação também, a gravação dessa aula vai ficar disponível para vocês e também para aluno que não teve a oportunidade de estar aqui ao vivo. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui hoje, ficarem até o fim. Se vocês tiverem interesse na aula de construção da ficha comercial do Google, vocês me avisem, tá? Podem mandar lá no privado mesmo, que aí eu vejo passar uma data para a gente alocar essa nova aula, tá bom? Não estava no script, eu estou aqui oferecendo para vocês, porque é uma ficha muito importante. Vocês conseguem montar sozinha, sim, né? Procurando no YouTube, procurando na IA, procurando na internet de forma geral. Mas, como eu já trabalho com isso, já tem interesse? Maravilha, Maria. Eu vou conversar com a Sara, a gente já aloca uma próxima data, porque na próxima segunda vocês vão ter uma outra aula, né? Não é comigo,
Eu vou dar os detalhes para vocês também no privado, para que vocês tenham acesso e já se preparem, tá bom? Mas a ideia é que vocês tenham aula todas as segundas-feiras. Mas no meio desse processo aqui, eu sei que vocês também estão na estruturação do negócio de vocês, né? Que vocês têm um prazo para entregar também. Vocês vão ter uma reunião de novo com a Sara. Vão precisar apresentar tudo isso que vocês já estão fazendo nesses últimos dias. Mas é isso, meninos. Eu vou falar com a Sara, dou um retorno para vocês, para a gente poder pensar nessa ficha comercial do Google, tá bom? Um excelente dia para vocês, uma excelente semana. E espero que vocês tenham tido, né, resultado nesses últimos dias. Tá bom? Um abraço para vocês.